Bom dia, hoje é dia 2 de maio, segunda-feira. Vamos para mais um estudo do contrato futuro de milho. Bom, na sexta-feira a gente estava numa posição de venda, aqui na região do 96 e pouquinho, 96,30, se não me engano. E era uma posição que a gente já vinha há um tempo atrás, né, posicionado, esperando uma baixa, né? Recapitulando aqui, o motivo que a gente ter entrado nessa venda foi dessa falha em 2 ou 3 vezes na região do 97,60 mais ou menos, né? Então a gente percebeu uma fraqueza dos compradores aqui nessa região do 97,60 e a gente observou aqui uma possível, né, correção depois de uma forte alta de mais de 11 dias, né? A gente acabou demorando um pouquinho para entrar, né? O ideal seria ter entrado aqui na região do 97 para fazer essa venda, que você ficaria protegido aqui nessa região aqui dessa falha dos compradores, que seria um stop aqui em torno de 97,70, né? Seria um stop bem curto para poder aproveitar uma possível queda. O que aconteceu que essa queda na quinta-feira ela falhou, né? Mas manteve assim uma neutralidade com pouca variação. Na sexta-feira eu estava confiante que ia realmente iniciar uma queda mais robusta, mas novamente essa queda foi segurada aqui nesse preço aqui em torno de 95,30, 95,50, né? Então, logo pela manhã, quando houve essa falha nessa queda, né, deixou aqui um pavio mostrando aqui uma indecisão aqui entre vendedores e compradores com baixo volume. Eu realmente já estava com uma pouca confiança, né, nessa posição vendida aqui. Resultado, eu continuei posicionado. O stop inicial, né, como eu tinha dito, era em torno de 97,70, né, nessa região aqui. Mas o que aconteceu? O mercado começou a subir, o dólar nesse momento também estava subindo, né? E aí eu segurei a posição, né? Porque já estava alguns dias já posicionado, então resolvi pagar para ver. E o que aconteceu é que a gente observou uma certa divergência no mercado lá fora, né? Porque nesse momento, o que aconteceu lá fora? O milho, né? Acompanhando o mercado aqui interno, ele fez um pavio também de dificuldade dos vendedores, ou seja, os compradores mostraram força aqui no começo da manhã da sexta-feira e começou a subir. Só que em contrapartida, o que me deixou em dúvida foi justamente a correlação com o trigo lá fora. Então, enquanto o milho lá fora estava subindo, o trigo estava caindo com força. Então, eu imaginei que em algum momento o milho podia reverter e acompanhar o movimento de descida do trigo, né? Normalmente o trigo acaba tendo uma predominância, né, em termos do que vai acontecer com o preço final do mercado. O resultado é que não houve essa tendência de queda do milho durante a manhã e eu já fiquei um pouquinho com pouca confiança, né? Deixa eu pegar aqui, olha só, para a gente fazer a nossa comparação aqui. Olha só, o mercado aqui do milho aqui subindo em torno a partir das 9, 10 da manhã, né? Com uma subida dos 8 dólares e 10 chegou até 8 dólares e 24, e aqui também houve essa subida contínua aqui do milho aqui na nossa bolsa, né? Então, o que aconteceu? Eu estava imaginando que eu ia ficar posicionado, né, aceitar uma perda até o preço de 97,70 mais ou menos, mas quando chegou mais ou menos, passou do 97, o book eu já estava
um pouco negativo, né? Que eu estava com uma posição inicial era de 96,40, mais ou menos 96,30. Só que o risco que eu observei aqui era que o book estava muito vazio. Então, eu tinha observado que a profundidade na oferta dos vendedores, entre 97 e pouquinho até 98, mais ou menos essa região aqui, no book de oferta dava mais ou menos 200 contratos. Isso facilmente, com 2, 3 ordens de alguém aí um pouquinho maior, que não é rara, né? Ele podia simplesmente limpar o book e fazer um candle gigante de alta aqui, né? Ou pelo menos um pavio aqui, e estopar todo mundo, gerar um movimento em cadeia, né? E esse preço podia disparar para cima. Então, eu fiquei com receio de continuar posicionado aqui e tomar um stop, até pular meu stop, porque o book estava muito vazio, e sair da operação mais ou menos 97, 30, por aqui, né? Nessa região aqui. O que aconteceu foi que, vou pegar aqui uma caneta aqui, que acho que fica mais fácil. Mais ou menos essa região aqui do 97,30 foi quando eu saí, né? Eu não quis pagar para ver, mas o mercado chegou até mais ou menos o ponto que a gente tinha estabelecido de uma resistência, voltou, mas aí depois, ao longo da tarde, ele rompeu esse ponto de resistência e acabou ficando lá no after. Ele fez um disparo, né? Ele fez um pavio aqui de alta e acabou retornando, né? Então, mostrou que, assim, aquele ponto que nós tínhamos de 97,70, que era uma espécie de uma resistência de curto prazo que a gente tinha tido como referência de um ponto de dificuldade dos compradores, acabou sendo rompido e a gente saiu da posição, né? Agora, nessa segunda-feira, de madrugada, o mercado internacional ele abriu em gap de baixa, então o milho voltou lá para a região dos $8, né, que é aquele ponto histórico nosso, e o trigo também acompanhou essa queda, o petróleo também começou o dia com uma queda forte, né, o petróleo Brent aqui já na faixa dos R$103, né, na semana passada ele passou dos 110, e também a soja abriu em queda. Então, isso dava um indicativo possível que a gente também poderia ter uma abertura aqui de queda, né? Mas, o que aconteceu? O mercado, no momento do leilão, ele abriu em baixa aqui e começou a reverter. Esse candle aqui, que está mostrando aqui uma alta aqui, ele está acompanhando o que está acontecendo lá fora, né? Olha só. O que está acontecendo aqui na B3, acompanhar, olha só, no mesmo time frame de 60 minutos, esse candle aqui lá fora, né, que está mostrando aqui um forte aumento nesse momento, relativo, né, porque ainda não fechou o gap do final de semana, né. Então, a gente está acompanhando, esse movimento de alta aqui. A minha expectativa é, como as notícias climáticas lá dos Estados Unidos são que esse final de semana teve uma previsão mais favorável à produção agora que está para sair, que era uma coisa que estava segurando os preços, né? Isso, conforme as notícias, é o que originou também esse gap de baixa, as condições climáticas. E aqui no Brasil também a gente não tem sérios problemas, pelo menos nas últimas notícias de quebra de safra, né? As notícias são que, principalmente onde estava enroscado o tempo lá no centro-oeste, a previsão é que essa semana vai começar a chover e semana que vem também. Isso pode prejudicar um pouco, mas talvez não tenha um prejuízo muito grande aqui para a safra na região do centro-oeste, né? Então, a expectativa ainda é que os preços não subam muito, né? Você tem a questão dos custos que ainda estão altos, e uma coisa que pode fazer preço também é a questão
do dólar, né? Então, o dólar na sexta-feira, ele abriu em gap de baixa, mas ele fechou esse gap, então, ou seja, ele ficou praticamente estável no final de... na última semana, né? No último dia da semana. E hoje ele está abrindo em alta, né? Está com uma alta até um pouco significativa aqui, acima dos 5 dólares, no dólar futuro já, e ele não tem perspectiva de baixa agora nesse momento. Então, o dólar pode segurar o preço aqui, porque também a gente está tendo uma forte tendência de exportação agora dessa semana e das próximas do milho, né? Então, o milho está começando a ficar mais referenciado com o valor de exportação. Isso, logicamente, influencia muito o dólar, né? O dólar index também, como semana passada, nas semanas anteriores também, ele apresentou forte alta. Hoje também, então, apesar de na quinta e na sexta-feira ele ter dado uma estabilizada, depois de um rally de alta bem forte nos últimos 4, 5 dias. Hoje ele também está em alta, né? Então está a 103 de novo. Então, ou seja, o aspecto do câmbio pode dar força nessa subida do dólar. O aspecto climático está relativamente estável, a gente não tem muita novidade. E agora a gente vai analisar também a questão de fluxo, né? O que aconteceu que eu estou fazendo agora? Eu acabei deixando uma ordem de venda, porque eu percebi que, apesar de ter uma subida aqui, né, de mais de quase 2 pontos de subida, essa subida que eu estou acompanhando não está com volume muito grande, e também, né, já está quase fechando o candle de 1 hora aqui, então vamos fechar o candle de 1 hora, vai dar 10 horas, e eu não percebi uma força muito predominante dos compradores, né? Eles estão, claro, vencendo a queda de braço aqui, evidentemente pela subida do preço, mas uma agressão que não apresenta muita força, como normalmente acontece quando você tem uma tendência muito forte, né? Quando vai realmente o preço subir muito ou vai descer muito, a gente vê uma agressão muito mais forte. Eu deixei uma ordem aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu deixei aqui mesmo. Não pegou ainda minha ordem. Achei que tinha pego minha ordem. Não, eu deixei uma ordem aqui do 9912, né? Para ver se eu entro numa possível, né? Pegar um topinho aqui. Não é uma coisa muito recomendada nesse caso, mas eu estou enxergando que existem muitos pontos aqui de resistência até os R$100, e isso pode, com a contribuição do mercado lá fora, pode dar um início a uma queda significativa, né? Mas está muito próximo de pegar minha ordem, né? Eu já estou, quase para entrar. A perspectiva é que o mercado não suba muito hoje, né? A gente não tem indicadores aqui fortes que vão dar um drive do mercado. Então, a ideia é pegar um ponto aqui que tem uma certa proteção para buscar um trade curto, né? E vamos aguardar como é que vai ser ao longo do dia de hoje, né? Bom, por hoje é isso, e vamos ver amanhã como é que a gente sai dessa situação aqui. Até mais.